Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Em seu terceiro mandato na Câmara, o deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, tem mestrados em Economia e Política. Ele sempre se dedicou à fiscalização da Lei de Responsabilidade Fiscal, aquela que exige a vinculação da receita para a criação de despesa obrigatória. O parlamentar faz parte da Comissão de Finanças e Tributação e já participou da Comissão de Reforma Tributária e foi relator do regime de recuperação fiscal dos estados. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Pedro Paulo. Obrigado, Regina. Um prazer estar aqui no Palavra Aberta. Bom, deputado, a sua trajetória foi sempre de assuntos ligados à economia e à gestão pública. Eu queria que o senhor falasse para a gente aqui a expectativa desse mandato, que agora está começando basicamente com um tema quase que único, que é a reforma da Previdência. Olha, a expectativa é enorme. Eu, particularmente, tenho um alinhamento com a pauta econômica que o novo governo traz, especialmente na questão do ajuste fiscal, de tratar desses pontos que são essenciais e decisivos para o Brasil, como a reforma da Previdência, como a outra pauta também, que já anunciou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é atacar a questão das despesas obrigatórias, que é uma pauta, eu não diria nem um plano B, eu diria ainda um plano A, um plano A2, que é atacar os outros problemas que tem, além da reforma da Previdência. O Brasil tem um desafio, Regina, que a sua economia ficou pequena para o tamanho do Estado. E rever a questão das despesas, né, não só do ponto de vista da redução da despesa, mas da qualidade do gasto público, aonde essas despesas são empregadas, qual o tipo de desigualdade que ela produz, de privilégio. Inclusive, o senhor tem até uma proposta que foi apresentada, uma PEC, já no ano passado, não é isso? Tratando desse assunto, você podia dar alguns detalhes para a gente? Eu tenho me dedicado muito aqui no Parlamento a esses temas fiscais, né? Eu fui o relator do regime de recuperação fiscal dos estados, que atendeu ali naquele momento especialmente o Rio de Janeiro, e hoje outros estados estão tentando aderir ao regime de recuperação fiscal, e me dediquei muito a estudar essa questão da obrigatoriedade das despesas que foram criadas em algum momento por lei, e o excesso de vinculações que nós temos das receitas, o que congela o orçamento público no Brasil e torna um dos orçamentos mais rígidos do planeta. Tá? Poucos países têm tanta rigidez do seu orçamento como tem o Brasil. Eu me dediquei a esse estudo, a pedido do presidente Rodrigo Maia, e produzi uma proposta de emenda à Constituição, utilizando muito as equipes técnicas aqui da casa, discutindo com o governo, com planejamento, com fazenda, com a academia, para que nós pudéssemos apresentar uma proposta de redução dessas despesas obrigatórias, das receitas vinculadas, e que pudesse também atacar um problema já atual que tem e que o governo Bolsonaro vai enfrentar esse ano, que é o descumprimento de uma regra fiscal constitucional que nós temos, que é a chamada regra de ouro, que é também um problema que tem. Nós estamos estourados na regra de ouro. Você podia até explicar para a gente essa regra? A regra de ouro é uma regra muito simples. Em casa, se você pega dinheiro emprestado no banco para pagar as suas despesas de aluguel, de conta de luz, de conta de gás, você está se endividando para pagar a despesa corrente. Não é aconselhável, né? O certo seria que você se endividasse para fazer algum investimento, ou numa nova casa, ou num novo veículo, alguma coisa que te desse algum retorno. Então, quando você está se endividando para pagar a despesa do dia a dia, é sinal que a coisa vai mal. O governo federal hoje, a União, aliás, os estados também se endividam para pagar as despesas correntes. E esse estouro da necessidade de endividamento para pagar as despesas do dia a dia está em 260 bilhões de reais só em 2019. E essa PEC, ela ataca justamente esse problema, e que é exatamente o que o Paulo Guedes tem dito como a nova PEC após a Previdência, para devolver aos estados o poder orçamentário, reduzir vinculações e atacar a despesa obrigatória
que é um dos grandes problemas fiscais que o Brasil tem. Inclusive, o governo, não sei se é nessa PEC que ele quer aumentar a desvinculação dos recursos da União, Exatamente. a DRU. Seria nessa PEC, então? É nessa PEC que ele quer reduzir essas vinculações. A maior despesa vinculada do orçamento brasileiro é a Previdência. Mas não é só a Previdência que produz despesas obrigatórias. Outras despesas também são muito engessadas. Por exemplo, a gente tem do lado das despesas de pessoal, a gente tem uma série de outras despesas que em algum momento na história foi fixada em lei, que isso engessa todos os orçamentos. Por exemplo, estados também estão com um comprometimento enorme. Só para te dar um número, Regina, 95% hoje da despesa do orçamento total da União, que está em torno de 1 trilhão e 300 milhões, 95% dela, o presidente da República não pode fazer nada porque ela já tem endereço certo. Isso se reproduz também na maior parte dos estados, essa vinculação. Municípios também. Municípios também. Então, isso é um problema que se tem, porque o governo às vezes se elege com muita expectativa, mas o que ele de fato pode fazer é muito pouco, dado esse engessamento das despesas. Agora, eu queria que o senhor voltasse para a reforma da Previdência. O senhor parece que é um dos candidatos a ser o relator da proposta do governo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a expectativa de votação, porque ela, por ser uma proposta de emenda à Constituição, ela necessita de 308 votos em 2 votações, não é isso? Será que o governo tem essa base para apoiar essa proposta? Eu coloquei meu nome à disposição do presidente Rodrigo Maia para relatar a proposta da Previdência. Eu já tenho uma história de discussões desses temas, mas acredito que a reforma ela é extremamente necessária. É claro, ela veio muito dura aqui para casa. Aqui é a Casa do Povo e ela vai discutir aperfeiçoamentos, melhorias da reforma da Previdência, mas eu não tenho dúvida que esse projeto é um projeto que avança em relação à última proposta que foi discutida nessa casa do governo Temer. Ela tem uma vantagem que ela atinge todos os setores, obviamente, com a chegada da lei complementar, a proposta de lei de mudança da lei complementar dos militares. Todos terão que pagar alguma conta para que nós possamos ajustar o sistema previdenciário brasileiro. Então, eu acredito que, é claro, é difícil porque é o início de governo, as negociações, as relações com o parlamento têm tido aí algumas faíscas, mas eu acredito que o sentimento aqui dessa casa e o sentimento do país é que há necessidade de se ajustar à Previdência, o que está acontecendo em todos os países do mundo, e por uma coisa boa, que nós estamos vivendo mais, e é preciso adequar os sistemas previdenciários a uma expectativa maior de vida e que está muito grande e que está aumentando bastante aqui no Brasil. Agora, deputado, uma das críticas tem sido quanto ao aumento do tempo de contribuição, já que as pessoas mais pobres, no caso, elas teriam que contribuir, ter registrado lá um tempo de contribuição de 40 anos de contribuição, e geralmente elas começam muito mais cedo a trabalhar, geralmente antes até dos 18 anos, e ficam trabalhando até mais do que os 60, 65 anos. Nesse caso, às vezes também não tem essa comprovação em carteira assinada. Ela não está prejudicando também os mais pobres? Regina, é importante dizer... Não só os que ganham mais, porque às vezes os que ganham mais começam a trabalhar mais tarde. Só para você ter uma ideia como premissa, eu estou nessa situação. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, provavelmente com a reforma aprovada do jeito que está hoje, eu só me aposentarei com 50 anos de contribuição ao INSS. Então, assim, mas é importante que se diga que esse sistema por tempo de contribuição não existe mais em nenhum país. Todos eles evoluíram seus sistemas previdenciários para aposentadoria por idade. O Brasil é um dos poucos que ainda não tem por completo seu sistema de aposentadoria por idade. Então, eu também não acho justo, por mais que você possa ali ter regras, os tempos de transição, eles vão contemplar muitos daqueles que sejam servidores públicos, sejam civis, sejam servidores do regime geral, que contribuíram durante muito tempo, mas eu acredito que para o futuro nós precisamos ter em mente que o sistema ele tem que ter uma regra de idade para a aposentadoria, porque senão não cabe, nós vamos estar mentindo para as próximas gerações, dizendo que nós teremos um sistema previdenciário para quem vai se aposentar no futuro possível
de ter pago a sua aposentadoria e não será possível dado a crise fiscal do sistema previdenciário brasileiro. Agora, deputado, só uma última pergunta. Já na CCJ, que é onde vai ser primeiro analisada a proposta, tem vários itens que eles tiram da Constituição e outros itens que são incluídos na Constituição. E a desconstitucionalização é que tem sido mais criticada, como a idade mínima para aposentadoria. De que forma que isso pode ser tratado? O senhor acha que consegue uma maioria, unanimidade, talvez, para aprovar isso ainda na CCJ? Eu acredito que na CCJ não será um maior problema a questão da admissibilidade, porque não há, no meu entendimento, um ferimento legal de regras constitucionais. Há uma mensagem encaminhada pelo Executivo que deve ser respeitada. Se ela quebra, se ela infringe algum preceito constitucional, sim que a Comissão de Constituição e Justiça teria que evitar essa questão. Do que o senhor já analisou da proposta? Não, ela tem decisões, né, que contém a proposta, sim, de desconstitucionalizar, por exemplo, a idade mínima, jogar para a lei complementar. Sim. Ela traz alguns elementos para as disposições transitórias. Ela tem ali decisões que o governo ele tem legitimidade de mandar essa proposta e o parlamento dizer se aceita ou não. Mas eu acredito que essa proposta tem que ser respeitada sobre esse aspecto por conta do governo. E na comissão especial que vai ser criada após a Comissão de Constituição e Justiça, aí sim a discussão do mérito, se isso deve ou não estar numa lei complementar. Eu acredito que não há um ferimento legal jogar isso para a lei complementar. Há sim uma decisão de mérito, se você pode ou não, no futuro, ter uma regra de idade mínima também flexível, vinculada a um aumento de expectativa de vida que a população brasileira tenha nos próximos anos. Então, eu acho que é mais uma discussão de mérito do que uma discussão de constitucionalidade. Deputado, muito obrigada por suas explicações aqui no programa. Obrigado, Regina. E sempre à disposição aqui da TV Câmara e do Palavra Aberta. Eu conversei sobre as perspectivas de mandato com o deputado Pedro Paulo, que é do DEM do Rio de Janeiro. Você pode assistir esta e outras edições no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.